Olá, boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez nesse final de tarde de domingo, já princípio de noite, para mais um programa da nossa série IBAF em Foco. Nesses dias, nesses últimos finais de semana, temos contado aí com a presença do nosso querido e amado pastor Moisés, pastor da Assembleia de Deus, amigo nosso de muitos anos. E hoje nós estaremos, irmãos, alguns vão falar, que peninha, mas hoje estamos realizando o último programa dessa série, Restaurando as Raízes da Fé. Mas terão outras oportunidades, estaremos juntos para discutirmos outros assuntos de interesse da igreja no que diz respeito a nós voltarmos às nossas origens. Irmãos, eu quero nessa palavra inicial agradecer os irmãos, a reciprocidade dos irmãos com relação a esse programa e as sugestões que os irmãos têm nos passado, têm nos dado a respeito de como devemos melhorar, em todos os aspectos, a qualidade do programa IBAF em Foco. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero pedir que você já faça a sua inscrição e, gostando desse vídeo, compartilhe, divulgue a palavra de Deus, que é uma forma de você estar nos ajudando a evangelizar e alcançar as pessoas através da palavra do Senhor. Irmãos, antes de eu passar aqui as considerações iniciais do pastor Moisés, e vou depois, logo em seguida, estar fazendo a pergunta do dia para ele. Eu creio que vai vir muitas revelações, como nós temos tido nesses últimos domingos. Eu quero fazer uma consideração aos irmãos. O que acontece, irmãos? No nosso último programa, eu citei Lutero, o reformador, como aquele que, embora tenha sido reformador, e nós devemos considerar, respeitar tudo que ele fez em termos de reforma, mas como todo homem não é perfeito, Martinho Lutero também não era perfeito, e ele tinha um grave problema, que no começo eu citei da conversão dele. Não foi a conversão, irmãos. Logo no princípio, quando ele estabelece a reforma protestante, e ele começa então, através da reforma protestante, que ele fixa ali as suas teses e tal, e aí os 95 teses, e que aí nasce então a igreja considerada protestante. Ele escreveu um livro onde ele parecia que estava em lua de mel com os judeus, escreveu um livro falando muito bem dos judeus e aquela coisa toda. E se eu não me engano, o nome desse livro era Jesus Cristo era judeu, ok? Só que depois, irmãos, ele não conseguiu converter os judeus ao cristianismo. Ele ficou com um ódio dos judeus, e ele escreveu um outro livro, que agora eu quero dar o nome do livro para os irmãos, que está disponível aí em PDF. Falei que estava, mas não dei o título. O nome do livro chama Os Judeus e as Suas Mentiras. Por incrível que pareça, irmãos, nesse livro você pode baixar o PDF, você pode baixar, inclusive, eu recebi essa semana de uma irmã da nossa igreja, o PDF lido. Ou seja, o camarada está lendo o que está escrito, ele vai lendo o livro. E então dá para você acompanhar, e por incrível que pareça, ele chega a amaldiçoar os judeus, essa maldição dos judeus, ele chega a dizer. Então estou dando aí as fontes para os irmãos, que na realidade vamos começar o nosso programa, e eu vou começar o nosso programa dizendo: a igreja não precisa de mais uma reforma ou outra contra-reforma, a igreja precisa de restauração, e restauração, já foi dito aqui, é voltar ao estado original. E o estado original foi aquilo que nós abordamos durante esses domingos, é voltar ao Atos dos Apóstolos, a igreja que era composta de judeus e gentios convertidos a Yeshua, ao Messias, convertidos a Jesus. Então, pastor Moisés, eu gostaria que você fizesse suas considerações. Seja muito bem-vindo. E logo depois das suas considerações, eu vou fazer a pergunta, então, da tarde, princípio de noite, para você poder estar nos ensinando. Eu saúdo a todos os amados irmãos que nos assistem
com a paz do Senhor. E quero dizer, pastor Vitor, que para mim é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Amém. Né? É um tema tão, na minha opinião, na nossa opinião, tão atraente, né? Que desperta tanto interesse, curiosidade, à medida que a gente vai pesquisando e estudando e cavando, né? Nesse assunto, nesse tema tão abrangente. E eu creio que hoje, com a graça de Deus, porque nós precisamos dela, né? A palavra ou a letra em si, ela não produz o efeito necessário, ela pode até prejudicar, mas quando a palavra vem ungida e ela vem direcionada pelo Espírito Santo, então ela abre os nossos olhos. Amém. Ela nos dá direção, orientação, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Amém. Então, agradeço a oportunidade, o privilégio e espero que essa mensagem chegue, né, como uma mensagem de esperança, de fortalecimento, não é? E de direcionamento também para quem está com dúvida, está indeciso, enfim. Deus abençoe. Amém. Amados, nós então, para aqueles que estão se achegando hoje nesse nosso estudo Restaurando as Raízes da Fé, você aí tem disponível no nosso canal do YouTube os 2 programas anteriores, onde nós estudamos o que e como restaurar. Estudamos também como funcionava a igreja no primeiro século. E hoje, pastor Moisés, a pergunta que eu vou lhe fazer, e antes de fazer essa pergunta, eu quero passar em tuas mãos esse pequeno livro, né? Israel, o povo escolhido de Deus, do meu mestre Eguinaldo Hélio de Souza, um mestre na palavra de Deus, um homem de Deus, que, como nós, tem um amor por Israel muito grande, pelo povo judeu, e escreveu essa história, né, de Israel, o povo escolhido. Aqui tem muitos dados e tudo, e então você que encomendou, já faço aqui a divulgação, você que encomendou esse livro comigo, eu já tenho ele disponível, aqueles que encomendaram. Próximo segundo domingo do mês, ou seja, domingo que vem, dia 14, o culto nosso será de ceia pela manhã. Você poderá vir retirar comigo, você que encomendou esse livro, né, e retirar comigo e fazer o seu pagamento, porque eu preciso repassar ao pastor Eguinaldo Hélio de Souza. Pastor Moisés, esse é um presente para ti, como forma de agradecimento. Deus abençoe. Pela sua disponibilidade em vir gravar esse programa conosco, estar conosco nesses domingos. E lembrando, irmãos, que o pastor Moisés não cobrou nada da nossa igreja para estar fazendo essas palestras aqui. Eu quero só dizer aos irmãos que uma palestra como essa, às vezes, se você contrata uma palestra como essa num seminário, qualquer seminário, pastor Moisés, ou qualquer simpósio, uma palestra como essa, é caríssimo o custo, né, benefício do palestrante. E você gentilmente veio colaborar com a nossa igreja para o crescimento e para despertar em nós, amém, pastor, as raízes da nossa fé judaica, messiânica. Não vou falar cristã, porque o judeu não tem um certo cisma com a palavra cristã por causa da perseguição. Mas nós sabemos que o Cristo ou o Messias é Jesus, é judeu. Não tem como fugir disso, né? Pastor Moisés, então vamos lá, bora para a nossa pergunta do dia. É importante nós, como igreja do século 21, nós conhecermos a história da igreja? Eu acho que é imprescindível, pelo momento que nós estamos vivendo e pela importância que ela tem para que nós possamos entender e compreender como e de que maneira e por quais motivos e razões nós cultuamos, nós cremos da forma como nós cremos e cultuamos nos nossos dias. Amém. E isso, à medida em que a gente vai estudando os eventos históricos, à medida que a gente vai estudando a história da igreja,
a gente vai compreendendo passo a passo esse caminhar, essa construção, até chegar nos dias atuais. Então, da morte de Cristo, por volta do ano 33 da Era Comum, até o ano de 2020, que é o ano em que nós estamos, muita coisa aconteceu. Eventos extremamente importantes e que alteraram, modificaram o rumo da igreja, ou definiram o rumo da igreja cristã. Então, ao analisarmos, ao estudarmos essa questão, a gente vai descobrindo muita coisa e aí fica mais fácil a gente fazer essa análise e avaliar. Será que as nossas práticas hoje, o nosso culto, a nossa liturgia, a nossa pregação, o nosso entendimento e compreensão das doutrinas bíblicas, elas se encaixam, elas se conformam com aquilo que a igreja do primeiro século cria, praticava e vivenciava? Então é uma viagem, eu vou dizer assim, né, histórica, um passeio histórico. Obviamente que nós não temos condições de entrar em detalhes, em pormenores, mas de uma forma muito sucinta, despertar aqui, colocar alguns pontos, né, algumas questões, até para provocar os irmãos a pesquisarem, a buscarem por eles mesmos esse conhecimento, essas informações que, na minha opinião, são muito relevantes. Agora, Pastor Vitor, antes de abordar propriamente essa questão histórica, história da igreja, eu acho que é importante nós ressaltarmos que dentro desse período, e coincidentemente com essa live, com esse estudo que nós estamos fazendo aqui, nós acabamos de comemorar o dia de Pentecostes. É verdade, boa lembrança. A festa de Shavuot. Sim. Né? Que para a igreja cristã pentecostal é uma data importante. Exatamente. Né? E a minha... Lembrando, pastor Moisés, que nós somos uma igreja batista, né? Sim. Mas somos uma igreja batista renovada. Então cremos naquela manifestação do Espírito Santo, né? Que você vai falar aí, de Atos 2, com a evidência dos dons se manifestando. Então nós acreditamos no Pentecostes, né? Então, isso mesmo. Desculpa somos a citação. Pentecostais. Somos, né? Pentecostais, né? Verdade. E para que os irmãos tenham uma compreensão clara dessa realidade, o que aconteceu em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, lá em Jerusalém, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, na verdade foi uma repetição do que aconteceu lá no Sinai, na entrega da Torá, na outorga da Torá. É mesmo, pastor? Verdade. E olha que interessante, né? Isso está escrito, e à medida em que a gente entende, compreende esse texto, no original, nós vemos a importância e o significado que a entrega da Torá lá no Monte Sinai teve para que o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, acontecesse na vida dos discípulos. Então, os dois eventos estão diretamente relacionados. Que interessante. É algo impressionante e que alegra o nosso coração, porque a gente vê que o plano de Deus, a perfeição do plano de Deus, a fidelidade do nosso Deus, num projeto e num plano extraordinário que só Ele, como Deus, poderia arquitetar. Louvado seja Deus. Né? Dia, mês, ano, o cumprimento profético. Louvado seja Deus. Para não ficar somente na minha abordagem, eu separei aqui o texto que fala exatamente a respeito desse assunto, né? Que está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 18, não é? Que diz o seguinte:
Estou usando aqui a tradução contemporânea da Bíblia Thompson. Ok. Tá? Ok, é importante a gente citar essas fontes, porque às vezes o irmão olha lá, né? Fala, mas na minha Bíblia está diferente, esse pastor está inventando. Não, não é. É a forma que foi traduzido. Exatamente. Né? Quando o povo, versículo 18, quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o clangor da buzina, e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe. Então, houve ali um evento sobrenatural. Porém, pastor Vitor, por incrível que pareça, as traduções da Bíblia não fidelizaram o texto no original. Porque no original, esse versículo, está escrito o seguinte: quando o povo viu as vozes, ao invés de trovões. Viu as vozes. E ao invés de relâmpago, a voz de Deus. Sim. E o clangor da buzina. E as tochas, ou línguas de fogo. Olha só. Esse está no versículo? Isso está no versículo 18. 18. No texto original. Certo. Então, as vozes, repare que não é que tá a voz. Está no lugar de trovões, no original. Trovões, as vozes. As vozes. A voz de Deus, que não consta aqui. Certo. Que está relâmpagos. Relâmpagos. O clangor da buzina. E o monte fumegando. Não tem as tochas ou as labaredas de fogo. Então, esses elementos, no texto original, eles nos dão uma clareza do que aconteceu no Monte Sinai. Entendi. Foi um evento sobrenatural, e nós precisamos lembrar que ali, aos pés do Monte Sinai, né, estava não só a nação de Israel inteira, mas com eles multidões de povos e nações que saíram com eles do Egito. Então eles estavam presentes lá, eles viram o monte fumegando, eles ouviram as vozes, eles ouviram a voz de Deus, eles viram as tochas ou labaredas de fogo e o monte tremendo. Tanto que eles pediram para Moisés, eles ficaram tão aterrorizados com aquilo, que eles pediram para Moisés que não deixasse mais que aquela situação acontecesse. Porque ao ouvirem diretamente a voz de Deus e verem aqueles acontecimentos sobrenaturais, eles temeram de medo, eles tiveram a impressão que eles iam morrer. E ainda eles falam assim, Moisés, fala você conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco que morreremos, não foi isso? Foi isso mesmo. E Deus, quando chama Moisés, ele diz: eu vou falar com você. Você vai falar comigo na frente do povo, para que eles vejam que eu estou falando contigo. Olha isso. E quando isso aconteceu, o povo ficou aterrorizado, ficou apavorado, porque a manifestação do poder e da glória de Deus, aleluia, foi algo sem precedentes, sem comparação. É verdade. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que o plano de Deus, desde o início, foi entregar a sua lei, a Torá, para que não somente Israel, mas as nações da terra, os povos da terra se guiassem por ela. Sim. O papel de Israel é importante e preponderante, obviamente, porque no contexto profético eles são uma nação sacerdotal. Repare que lá em Êxodo, quando no chamado de Deus a Abraão, logo depois do evento da Torre de Babel, até então não havia idolatria sobre a terra, não é? Havia pecado, havia transgressão, mas idolatria não existia. Na Torre de Babel, quando os homens intentaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, não aceitando o governo e a autoridade divina, Deus confunde a língua, espalha as nações
espalha aqueles homens para todas as nações da terra e confunde a língua deles, dando para cada um uma língua de acordo com o número dos filhos de Israel. Então, até na separação do povo, lá na Torre de Babel, por intervenção divina, eles foram separados em número de nações e povos de acordo com os filhos de Israel. Está escrito lá em Êxodo. Meu Deus. Então, logo em seguida, você vê em Gênesis 14, se não me engano, o chamado de Abraão. Então, Abraão é chamado com um projeto de nação sacerdotal, de sacerdócio, ou como antídoto para a idolatria e o distanciamento dos povos. Então Deus quer usar a nação de Israel para resgatar os povos e as nações que se distanciaram, que se desviaram, e a partir dali surge de fato a idolatria. E Abraão sai de uma região, de uma terra idólatra, de um lugar idólatra. A gente sabe que o pai de Abraão era um idólatra. Exatamente. E Abraão crê num único Deus, não é? E isso faz com que ele seja pai de todas as nações que confessam o nome de Yeshua, ou que creem em Deus como único Deus. Então, esse chamado sacerdotal da nação de Israel, ali no chamado de Abraão, logo depois do evento da rebeldia da Torre de Babel, mostra pra gente claramente que há um plano de Deus para a nação de Israel. E esse plano, ele está muito claro, ele está muito definido por meio dos profetas, que declaram de forma muito contundente, por exemplo, o que está escrito aqui em Isaías capítulo 2, que diz: nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Olha só, pastor Vitor. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. Então, esse texto e esse episódio é mais um fator importante para nós conseguirmos compreender e entender o distanciamento que houve ao longo dos séculos em relação à importância, ao significado e à correlação entre judeus e gentios crentes. Além disso, pastor Vitor, e para encerrar essa abordagem, no livro de profeta Zacarias, ainda está escrito, entre tantos outros textos, o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Então a restauração do sacerdócio, do comissionamento de Israel como nação sacerdotal, como nação santa, para, a partir do exemplo da obediência de Israel, as nações da terra serem de novo congregadas, chamadas para a obediência à lei de Deus. Esse chamado, essa vocação, ela nunca parou. Deus nunca anulou isso. Por mais que eles tenham desobedecido, por mais que eles tenham não tenham cumprido, né? A gente sabe, a gente não está querendo aqui endeusar eles, Israel, né? Dizendo que eles são perfeitos. Muito pelo contrário. E outra coisa, é bom que se diga
que, embora os judeus, ele seja o povo escolhido de Deus, Deus não anulou o seu dom, não anulou o seu chamado ao povo judeu, mas é bom que se diga que isso não diz respeito à salvação, não. O judeu, para ser salvo, ele precisa crer em Yeshua. Eles precisam crer em Jesus. Então guarda isso, irmão. Não estamos falando de salvação, não. Que eles é o povo escolhido e estão salvos. Eles vão ser, todo Israel será salvo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11, mas os profetas também falam, mas isso aceitando Yeshua, o Filho de Deus, como Salvador e como Rei. Ok? Então é bom que se diga isso, porque as pessoas às vezes acham, porque tem dois extremos, né? Sim. São aqueles que o camarada, desculpa, com todo perdão, eu sou de origem mineira, né? Eu amo Minas Gerais, irmãos. A minha avó era mineira, mas então eu vou falar de Minas porque eu tenho um pezinho lá em Minas. Mas o camarada é mineiro e de repente coloca o kippah e diz que é judeu. E não tem nenhuma origem judaica. Então a igreja, infelizmente, ela entrou por um caminho às vezes de se judaizar, não reconheceu a gentilidade dela, que ela é gentílica, ok? Então ele vai por esse extremo. E o outro extremo é o antissemitismo. Então a rejeição, o que nós estamos buscando nessa restauração? É estarmos no meio termo, como dizia o pastor Davi Clava, nem muito à praia, nem muito ao mar, mas uma teologia equilibrada. Está vendo que essa teologia equilibrada é ligada nas verdades de Israel, não nas heresias, porque Israel também tem suas heresias. Os rabinos têm muita heresia, né? Hoje em dia, basta dizer que a maior comunidade LGBT do mundo está em Israel. Em Tel Aviv. É estatística, isso é fato. O número de partidos e segmentos religiosos que existem em Israel hoje é enorme. Exato. Não é? Então, Pastor Vitor e amados irmãos que nos ouvem nessa noite, o evento sobrenatural ocorrido lá no Sinai, com chamas de fogo, com vozes, com a voz de Deus e o tremor do monte fumegando e tremendo, ele se caracteriza como o evento da entrega da lei de Deus, da outorga da lei de Deus que foi escrita em pedra. Lá em Pentecostes, essa mesma manifestação sobrenatural ocorre com os discípulos. Diga-se de passagem, eles eram judeus. Ali só estavam judeus. Só judeus, é verdade. Então, Deus cumprindo a sua palavra, conforme está escrito no livro do profeta Joel, não é? Pedro, inclusive, se levanta diante da controvérsia e diz: esses homens não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Então, essa profecia de Joel se cumpre, junto com tantas outras profecias, Amós, Ezequiel, Isaías. A gente vê que há uma consonância, há uma reciprocidade, há uma concordância em todas as profecias bíblicas, pastor. Amém. Elas se encaixam, Elas se encaixam. E ali, de forma sobrenatural, aquela Torá que foi escrita na pedra e nos pergaminhos, o Espírito Santo escreveu nas mentes e nos corações. Oh, aleluia! Para que louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Levassem o Evangelho para as nações. Glória a Deus. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse dia de Pentecostes foi comemorado agora. A festa de Shavuot. Agora uma reflexão. Do dia 28, fica para os irmãos aí o registro, inclusive preguei isso hoje de manhã, no dia 28 de maio, às 18 horas, começou o Pentecostes. E terminou no dia 30, às 6 horas da tarde. Olha no final da tarde do dia 30, ou seja, no final da tarde de sábado. Dia 31 foi domingo, final da tarde de sábado cumpriu os 2 dias de Pentecostes. E olha que interessante, pastor Vitor. Eu não me lembro agora o nome do rabino e num segundo momento, prometo,
trazer essas referências para os irmãos, mas esse rabino, fazendo uma midrash desse texto de Êxodo 20, ele diz o seguinte, que o evento que aconteceu lá no Monte Sinai, e a voz de Deus e as vozes, quando se refere às vozes no plural, no texto original está lá as vozes. Sim. Eram, na verdade, 70 vozes, para que todos os povos que estavam junto com Israel ouvissem e entendessem cada um na sua própria língua. Aleluia! Confirmando, não é o número de nações, porque o número 70 é o número de nações sobre a terra. Sobre a terra. Não é? Para que cada uma ouvisse e compreendesse a lei do Senhor. Aleluia! Então, meus amados, vocês vejam que o dia de Pentecostes foi um dia extremamente importante. Essa festa é uma festa extremamente importante para o povo de Deus, né? Judeus e gentios, crentes em Cristo. É extremamente importante porque ele marca, ou essa data, esse dia marca a entrega da lei de Deus nos corações e nas mentes para que as nações da terra e os povos da terra sejam alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa profecia se cumpriu e está se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero só fazer uma citação antes de você responder, entrar realmente agora na pergunta, né, a resposta da pergunta, sobre a fala que você citou de Abraão, né, que Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Abraão era filho de um pai idólatra, ele mesmo, né, com certeza, e aprendeu a conhecer tudo aqueles deuses, né, e tudo mais. E quando Deus escolhe esse homem, Abrão, né, ele, lembrando que Deus não escolheu uma nação, Deus não escolheu um povo, Deus escolheu um homem, esse homem chamado Abraão, e falou: farei de ti uma grande nação. Ok? Então, o chamado de Abraão foi para constituir esse povo para Deus. A nação santa, o sacerdócio real. Agora, uma coisa interessante dentro desse chamado de Abraão, eu estava lendo um livro há uns 2 anos atrás, pastor Moisés, de um rabino chamado Rabino Salomão Itzhak. E ele citou uma coisa interessante, quando se fala da questão você citou a questão da idolatria e tal, que Israel teve todos os pecados, menos esse. Israel, você nunca pode falar que o povo de Israel foi voltado para a idolatria, a não ser quando se perdia no caminho, morria o líder, eles se perdiam, e por esse de líderes eles se apostatavam. Se apostatavam, mas sempre Deus levantava alguém que trazia eles de volta ao único Deus. Então ele fala que eu achei uma questão muito interessante. Quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão para formar um povo para ele que ia zelar pelo monoteísmo ético. Ou seja, a crença em um só Deus. E aí de onde nasce o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Ok? Monoteísmo ético. Deus é um, irmãos. Então é interessante a chamada de Abraão, que tem tudo a ver com o monoteísmo, porque as nações sempre serviram outros deuses, né? Então eu estou dizendo isso para os irmãos entender que tudo aquilo que nós aprendemos de Abraão é fato, mas o principal dentro da chamada era isso, que Abraão gerasse um povo para Deus que zelasse pelo monoteísmo ético. E a gente vê, pastor Vitor, o plano de Deus, né? De acordo com a realidade que se instalou ali na revolta, na Torre de Babel, Deus, na sequência, você vê que o chamado de Abraão está logo depois do evento da Torre de Babel. Sim. Então, o antídoto para a dispersão, em termos de crença e entendimento desse Deus único, né? O antídoto para trazer de volta essa fidelidade ao único Deus estão sendo apresentados ali no chamado de Abraão. Sim. Que a partir dele uma nação seria criada com um propósito específico, para uma missão específica. Qual era? A partir da obediência deles, a partir da comunhão e do relacionamento deles, a partir do cumprimento da lei de Deus
dos mandamentos do Senhor na vida daquela nação, ela serviria de exemplo para as nações da terra. Amém. Não é? Então, é muito tremendo a gente entender isso. Aleluia. E está escrito que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém. Então, Deus não tirou o seu propósito de Israel. Deus não abandonou o seu povo. Não é? O povo, a nação de Israel, vai ser restaurada. Eles vão ser salvos, está escrito. Amém. Deus vai derramar sobre eles o seu espírito, o espírito Amém. de sabedoria, o espírito de obediência, para que eles andem na lei do Senhor e com isso eles congreguem e ensinem todas as nações da terra. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Moisés, antes de você começar a responder a pergunta, eu postei para os irmãos no grupo nosso de discipulado essa semana, não sei se chegou a ver essa postagem, uma reportagem da TV Record, falando de uma bênção de Israel lá, científica no meio médico, que o Brasil se aliançou com eles e vai estar representando eles aqui no sistema nosso de saúde. Olha só. Eu não lembro dos detalhes da reportagem, eu assisti, mas está lá no grupo. Então você que quer saber mais de coisas atuais de Israel foi levantado para ser bênção para as nações, irmãos. E eles não perderam, Deus não revogou esse chamado, não anulou esse dom. Pastor Moisés, então vamos lá nessa pergunta, né, que eu creio que vai trazer muito esclarecimento, que é a pergunta de... É importante conhecermos a história da igreja? Então vamos lá, vamos entender se é importante ou não. Ou não é. É muito importante, irmãos. Por quê? Porque ao conhecermos a história, conhecermos, por exemplo, os concílios, as atas, os documentos disponíveis das reuniões que foram realizadas, o que foi discutido, né? Quem presidiu, isso é muito importante, considerando não somente a questão e a importância do papel de Israel, como também a relevância e fidedignidade dos ensinos proféticos e apostólicos. Então, nós vamos ver no decorrer da história que por mais que tentem ou tentaram apagar ou distanciar a igreja das suas raízes, a palavra profética, o ensino, a doutrina profética e a doutrina apostólica, elas sempre estiveram presentes num grupo remanescente. Amém. É impressionante. Atravessou os séculos e graças a Deus até hoje existem os remanescentes. Quem sabe não somos nós, um deles dentro da igreja, estamos incluídos, não é? Então, por exemplo, os concílios ecumênicos, né? Nós podemos citar aqui alguns deles e também a influência que eles tiveram em relação à condução da igreja para a situação e a condição que nós estamos hoje. Houve um édito em 313 chamado Édito de Milão. E esse Édito de Milão, entre as suas principais resoluções, está colocar as sinagogas como fora da lei. Olha só, no ano de 313. Logo na sequência, em 321, o Édito de Constantino, né? Você pode pesquisar, você tem acesso. O imperador Constantino propõe então o édito que estabelecia o dia de descanso como sendo o dia do sol. O então Papa Silvestre, 314-335 depois de Cristo, aprova e legitima esse édito na lei. E eu transcrevi aqui para os irmãos um pequeno texto que está lá no Édito de Constantino. Puxa, tá? Okay. Que diz o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no memorável dia do sol. Olha só, pastor Vitor. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer, a miúde,
que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou o plantio da vinha, daí não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Isso está lá no Codex Justinianus, Lib 13, IT 12, parte 2. Tá? Então, isso está lá escrito no Édito de Constantino. Eusébio de Cesareia, que é considerado também um dos pais da igreja, sim. Ele afirma o seguinte, abre aspas, por sorte, não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus. Meu Deus. Porque recebemos do nosso Salvador um dia de guarda diferente. Meu Deus do céu. Eusébio de Cesareia, isso está escrito na Vida de Constantino, livro 3, capítulo 18. Na sequência, em 325, Concílio de Nicéia, que é o concílio considerado o primeiro concílio ecumênico, né? Não é aquele concílio lá de Atos 15, presidido pelo próprio irmão de Jesus, sim, né? Mas é considerado esse concílio de Nicéia 325. Ele confirma o Édito de Constantino. Uma das resoluções do concílio foi a confirmação, a validação do Édito de Constantino. Sim. E tem um outro documento também muito importante, pastor Vitor, que é o Credo Niceno, que foi aplicado ao mundo cristão, não é? Como o dia do Deus Sol, o domingo. O domingo. Então, olha só, estabeleceu a data da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia, após o início do equinócio vernal, a chamada lua cheia pascual. Do ponto de vista eclesiástico, o equinócio vernal acontece em 21 de março, embora ocorra no dia 20 de março, na maioria dos anos, do ponto de vista astronômico. Então fizeram um sincretismo, uma confusão tão grande, mudando inclusive a data da Páscoa. Né? Isso é algo, isso é histórico. Isso a está mudança lá, da data. Da data da Páscoa. Não é? Que a Páscoa tem data. Sim. É no dia 14 do mês de abril. Não é? Então no 14º dia eles sacrificariam o cordeiro, não é? E essa Páscoa, chamada Passover, não é a mesma Páscoa comemorada na maioria das vezes pelo mundo cristão, que além de comemorar num dia diferente, usa elementos e símbolos diferentes. Não é? Todo mundo sabe, nós já citamos aqui na live anterior, que a Páscoa Istar, ou a Páscoa comemorada no dia 21, ela ou no segundo domingo do equinócio invernal, ela é comemorada com ovo e coelho. Ao passo que a Passover, ou a Páscoa, a passagem, né, do anjo, é comemorada com cordeiro assado, ervas amargas e pães asmos. Então, além disso, houve uma separação de Israel e dos judeus messiânicos. Por quê? Nenhum deles participou desse concílio, pastor Vitor. É fato, pastor Moisés. Eu ouvi uma fala do rabino Mateus Dona, do Ministério Ensinando Sião, e ele fala uma declaração interessante. Ele falou assim: poxa vida, teve vários concílios na história da igreja e nenhum deles chamaram um judeuzinho só para participar. Sendo que do judeu são os profetas, a lei, como nós lemos, a Torá, deles é o Messias, deles Paulo, são as promessas, as alianças. Paulo fala sobre isso. Então, historicamente, estou falando de história aqui, o que contribuiu para o afastamento foi que deixaram o judeu de fora daquilo que seria a constituição das teologias, vamos dizer assim, né, que fizeram aquela sistematização da teologia que deveria ser ensinado, sem que um judeu estivesse lá, que conhece
a Torá, conhece a lei, conhece os profetas. E que com certeza não teria concordado com muita coisa, né? Sim, com certeza. Porque haviam discussões ali no concílio de Nicéia, né? O grande questionamento ali, além da controvérsia e a divisão que havia entre os bispos, que obviamente Constantino estrategicamente queria eliminar aquela controvérsia, porque as divisões e esses confrontos estavam, por sua vez, enfraquecendo, não é, o poder econômico e religioso proposto pelo imperador. Mas é tão interessante, pastor Vitor, que essa realidade ela se impôs sobre os concílios. Os judeus não foram chamados, os judeus messiânicos, e nesses concílios, a produção dos documentos, como por exemplo o Credo Niceno, foi o que direcionou e direciona a igreja cristã até os dias de hoje. Vocês já devem ter ouvido falar que algumas igrejas têm o credo, né? Sim. O credo da igreja católica, o credo da igreja X, da denominação Y. Então, a declaração de fé, né? Uns chamam declaração de fé, por incrível que pareça, pastor Vitor. Eu já li alguns deles e eu achei nesses credos as mesmas colocações e orientações do Credo Niceno. Diga-se de passagem, documento feito por homens que não conheciam a Torá, que não conheciam as tradições, que rejeitaram Israel e os judeus por completo, perseguiram, e nesses concílios eles oficializaram esse distanciamento. A partir daí, pastor Vitor, se estabelece um distanciamento entre a igreja cristã e a igreja apostólica. A igreja raiz, não é? O cristianismo assume uma nova identidade, apartada das tradições, apartada dos judeus, considerando orientações e interpretações das mais diversas e por homens que na sua maioria eram idólatras, eram homens cuja moral não era compatível com a função e a missão que eles estavam. Era discutível, né? Era para se discutir. E discutindo absurdos, né? Se Jesus era Deus, se Jesus era homem, o que Jesus era, quem que Jesus era e coisas semelhantes, não é? E essa questão ela permanece até os dias de hoje, infelizmente. Então, lá no concílio de Nicéia, além da separação e do distanciamento dos judeus messiânicos, porque obviamente eles não participaram, não foram chamados, não é? O bispo Marcião, ele se declara contra os símbolos judaicos. E isso foi tão forte, Moisés, meu amigo, isso foi tão forte, e essa impregnação dentro de alguns segmentos dentro da igreja, porque infelizmente, pastor Moisés, são poucas as igrejas hoje que têm uma abertura antissemita. E nós não pregamos o antissemitismo, nós somos contra isso. Nós amamos os judeus, nós amamos o povo semita, seja ele o árabe, que é uma linhagem dos árabes, não são todos, mas uma linhagem dos árabes, eles são descendências de Ismael e são filhos de Abraão, então tem origem semita. Então a palavra semita vem de Sem, filho de Noé. Então nós somos contra o antissemitismo. Mas essa questão é tão forte. Quando nós estávamos lá na Brasilândia, eu vou falar aqui da pastora Mary Lu, que ela acho que vai se lembrar, pastora Mary Lu, nossa pastora aqui do Ministério Infantil, creio que talvez o pastor Dimilson se lembre. Eu tinha na igreja da Brasilândia, que diria que se viesse aqui hoje, né, desse baita bandeirona de Israel aqui, né, o que viraria? Mais uma pessoa que ela conhecia de outras pessoas, não era contato direto dela, foi fazer uma visita lá na Brasilândia. Eu lembro desse fato até hoje. E ele saiu escandalizado da nossa igreja, porque ele viu uma bandeirinha pequenininha que eu tinha de Israel, lá num cantinho onde ficava a arquinha da aliança,
a bandeirinha de Israel e a bandeirinha do Brasil, que eu tinha pequena, né? E ele ficou horrorizado porque é um símbolo judaico, então horroriza pelos símbolos judaicos, né? E nunca mais voltaram para a igreja. Então você vê como isso é forte. E isso é tão forte, Igreja Batista Aliança com a Família. Nós não queremos fechar questão nenhuma aqui, como eu disse para vocês. Esse assunto nosso, nós estamos desenvolvendo sobre Israel, sobre as raízes da fé, é para levar a cada um de nós, cada um de vocês, aí na sua casa, a procurar uma questão reflexiva, né? Pesquisar, e pelo menos dar uma abertura para uma reflexão de que será que tudo que foi passado para nós o que realmente o que Deus queria fazer e o que Jesus quis deixar através dos seus apóstolos. Então, é uma questão simplesmente reflexiva, porque sabe o que acontece, pastor? Eu fiquei muito feliz, né, da resposta do pastor Pedro, de ter gostado do programa. Né? Inclusive ele vai querer fazer o mesmo estudo. Louvado seja Deus, né? Nós não estamos querendo aqui pregar um divórcio da igreja, criar uma revolução, luta armada. Nada disso, irmãos. Nós queremos ligar a nossa fé às raízes judaicas messiânicas, não judaica rabínica, mas judaica messiânica. Desconstruir a parede de separação que a teologia colocou entre judeu e gentil. É isso aí. Então, é importante, Moisés, eu dar essa palavra para os irmãos, porque é uma questão reflexiva. Sim. Quer dizer, um cara foi embora da igreja porque viu um símbolo de Israel lá. Se vê isso aqui hoje, nunca mais volta. Esse cara é um pensamento antissemitista, contra o judeu. Ou seja, eles são deicidas, eles mataram Deus, eles mataram Jesus. Acusados de deicídio. Né? Eles são acusados de deicídio. Resoluções dos concílios. Segue aí então para o povo ficar sabendo aí. E olha, pastor Vitor, isso é tão terrível, esse sentimento antissemita que foi plantado na cultura da igreja cristã, desde o concílio lá de Niceia, né? Antes disso até o infeliz do Marcião, do Sinop, não é? Esse foi o infeliz mesmo. 135. Esse foi o infeliz mesmo. Aproximadamente 135 a.C. Então esse sentimento antissemita, ele permanece até os dias de hoje. Sim. Eu digo para o irmão que eu já fui acusado de herege por citar texto bíblico. Eu fui acusado de heresia por citar o texto bíblico referente à importância e à relevância que Israel tem para a igreja. Meu Deus. Então, esse pensamento antissemita, ele permanece até hoje. Os símbolos judaicos, eles foram literalmente abolidos, não é? Nós vimos a importância do castiçal. Sim. Né? O pai de João Batista recebe, ao entrar lá no santo lugar para acender uma das lâmpadas do candelabro, ele se encontra lá com o anjo, e o anjo dá a ele aquela notícia, fala, olha, você vai ser pai do que vai preceder, do que vai preparar o caminho do Messias, um acendimento de uma lâmpada, não é? Nós temos agora a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, e a igreja foi totalmente desprovida desse entendimento, desse conhecimento, a ponto de não comemorar. E pior do que isso, pastor Vitor, isso é uma constatação, não é uma suposição, tá? O que eu vou dizer. Nós não questionamos, eu me incluo nesse grupo da igreja cristã, somos da igreja cristã, não tem como negar fugir isso. Dessa realidade, mas nós da igreja cristã, nós não questionamos porque a Páscoa está sendo comemorada no dia errado e com ovo, símbolo pagão, e coelho, um símbolo de fertilidade, um símbolo erótico. Nós não questionamos a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro como sendo o nascimento de Cristo, comemorado com árvore de Natal e presentes. Não há nenhum questionamento, nenhuma objeção da igreja cristã em relação aos símbolos pagãos, às datas mudadas, mas se você falar
em comemorar uma Páscoa. Experimente. Com pão ázimo, erva amarga e cordeiro assado, você escute o que vão te dizer. Se você disser que você vai comemorar Shavuot como o dia de Pentecoste, o dia do recebimento da Torá, e a outorga da Torá escrita nas mentes e nos corações, lá em Atos 2, você repara a reação, especialmente dos líderes, viu? Especialmente dos líderes, porque numa boa quantidade significante, homens com ministérios consolidados, gente famosa, que rejeita por completo qualquer vínculo com Israel. Pastor Moisés, eu me lembro que quando o fazer honra quem honra, né, nessa questão, eu trabalhei muitos anos com o pastor Ruidenberg Jardim Novaes, e eu me lembro que quando ele começou a valorizar a Páscoa da forma que ela deveria ser celebrada, e fazia até o jantar, ceia de Páscoa, fazia encenação com os discípulos, com ervas amargas, tudo, quantas vezes eu celebrei juntamente com ele. Rapaz, ele foi perseguidíssimo pela igreja, por irmãos, falando, Rui está inventando mania. E por incrível que pareça, não era mania. Era um resgate que ele já estava tendo de coisas que ficaram para trás. Então é fato, né? Você falou aí que você foi chamado de herege, né? Não é de se duvidar, né? Século XV, se eu não me engano, se não me falha a memória, no século XV, Papa Pio IX declarou a leitura da Bíblia é uma peste. Então, se você leu um versículo bíblico, te chamaram de herege porque você leu um versículo bíblico, então que dirá ele que falou que a leitura das Sagradas Escrituras é uma peste. Aliás, proibiram a leitura. Proibiram, né? Proibiram. O povo não tinha acesso às Escrituras. Isso que eu estou falando é histórico, viu, irmãos? Também é histórico. Isso aí, qualquer livro de história você acha lá o Papa que disse que a leitura da Bíblia era uma peste. E essa abordagem, pastor Vitor, que nós estamos fazendo, o resgate das raízes da fé, se a gente puder traduzir isso, significa em nós desmistificarmos, nós derrubarmos ou implodirmos, dinamitarmos a parede de separação. Exatamente. Que foi reerguida quando o próprio Cristo tinha eliminado. Efésios 2 é muito claro, o apóstolo Paulo disse, não é? De forma muito clara, vamos até ler lá para que isso fique muito claro, porque isso é importante. Olha o que diz Efésios capítulo 2, em respeito, com relação à nossa realidade. Diz o seguinte, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Então, se Jesus eliminou, se Jesus tirou e fez com que judeus e gentios se tornassem um só povo, os judeus por herança e escolha soberana de Deus. Então, quem rejeita os judeus, quem rejeita Israel, está se rebelando contra a escolha soberana de Deus. É fato. Não é verdade? É fato. Não é contra nós que estamos abordando ou pontuando essas questões. Sim. As pessoas, os cristãos que rejeitam Israel, eles estão rejeitando a escolha soberana de Deus. Eles estão questionando a escolha soberana de Deus. Exatamente. Mas nós, que não tínhamos sido escolhidos, que não recebemos o chamado de Abraão como nação, como etnia, em Cristo nós chegamos. Em Cristo nós somos enxertados. Em Cristo nós tomamos parte. Então Abraão agora é nosso pai também. Amém. Israel agora também é nossa nação. Exatamente, por isso que está aqui, Brasil e Israel. E graças a Deus, porque o governo Bolsonaro resolveu de forma muito inteligente reativar a aliança com Israel. Orar pela paz em Israel. E amar Israel é condição para prosperar e sermos abençoados. Amém. Prosperarão aqueles que te amam. Moisés, é fato histórico, né, no país, e depois eu vou pedir que a gente agilize aí nos concílios. Sim. Aí,
mas preciso dizer isso de passagem para a nossa igreja e para os irmãos que estão nos ouvindo. Quem abençoa Israel é abençoado. Está escrito: abençoarei aqueles que te abençoarem. Foi a promessa dada a Abraão. Veja só, a nossa nação, ela pecou contra Israel quando, em governos anteriores, deram-se apoio aos palestinos, né? Isso aí. Contra Israel. Contra Israel, né? Isso foi muito ruim para a história do Brasil. Ficou uma marca, uma rusga de Israel com o Brasil. Não foi isso mesmo? Isso é histórico, gente. História recente do nosso país. Isso aí. Esse governo que hoje está, e nós oramos por ele, não é novidade, não estamos puxando a sardinha, nada disso, né? Nós oramos pelos nossos governantes, mas esse governo fez uma coisa bonita. O primeiro ato dele foi reconciliar com Israel. E olha que interessante, quando teve o acidente, foi ano passado, de Brumadinho? Foi. Rompeu a barragem lá? Que foi, né? 2019. Rompeu a barragem lá em Brumadinho, foi aquela tragédia, né? Mariana, né? Mariana e Brumadinho. Né? Foi Brumadinho, mas... Brumadinho primeiro e Mariana depois, né? Ou o inverso. Foi uma coisa assim. Mas isso é histórico, os irmãos vão ver. O que aconteceu? Logo depois desse Bolsonaro com o governo israelense, o Brasil com o governo israelense, Israel mandou naquele acidente de Brumadinho uma equipe do exército israelense para ajudar nas buscas com alta tecnologia. Gente, segue com os concílios, né? Para a gente não perder o foco. Mas eu queria dizer isso de passagem, irmãos, porque a gente tem orado por Israel e pelo Brasil. Brasil já tem uma bênção sobre ele. Oswaldo Aranha chancelou essa bênção. Não é? Então, pastor Vitor, vamos lá então no concílio. Nicéia, terminando aqui o concílio de Nicéia, sim, o bispo Crisóstomo escreveu sermões nos quais acusa os judeus de deicídio, que você havia mencionado. Sim. Natal, dia 25 de dezembro, nascimento de Cristo, coincidentemente com o dia do nascimento do Deus Sol invicto, e na mesma data da comemoração do Hanukkah, também chamada de Festas das Luzes. Que foi o que falamos semana passada. Na semana passada, que está lá em João 10, 22 a 23. Ok. Na sequência, o concílio de Laodiceia, em 363 depois de Cristo. Olha só, o Shabat é oficialmente proibido para os cristãos, e os que fossem flagrados celebrando o Shabat seriam anatemizados, amaldiçoados e excomungados. Publica também nesse período que deveria se guardar e jejuar no domingo. Isso foi no Papa Inocêncio, né? Papa Inocêncio. Concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo. Introdução do culto a Maria, a mariolatria. E nós estamos falando de igreja cristã. Sim. A igreja cristã que foi reformada. Exato. Em 1500 por Martinho Lutero, tá? Então em 431 depois de Cristo, no Concílio de Éfeso, considerado um dos concílios ecumênicos e que definiu as diretrizes e o rumo da igreja cristã, foi introduzido o culto a Maria, a mariolatria. O Concílio de Orleans, em 538 depois de Cristo, reforça a guarda do domingo. O Papa Gregório, em 590, poucos anos depois, qualifica de anticristo aquele que guardar o sábado. Então a gente nota, ao analisar estes, entre tantos outros eventos, eu tenho uma lista lá, obviamente que eu não coloquei tudo aqui, porque para não ficar muito extenso, né? Mas a gente nota, ao longo do tempo, que houve um grande esforço em eliminar todo e qualquer vínculo com a fé, ou a vinculação da fé da igreja com suas raízes judaicas, né? O protestantismo, a partir de Martinho Lutero, em 1500, apesar dele ter rompido, né, com alguns dogmas e tradições dessa igreja que já estava distanciada, né, e com o domínio e o império papal, mas o protestantismo ele deu origem ao calvinismo, ao arminianismo, entre outras correntes e linhas teológicas, né? Essas denominações passaram a existir
E Lutero, embora ele tenha procurado se desvencilhar dos dogmas e tradições, ele não buscou restaurar as raízes da fé. Muito pelo contrário, né? O livro dele, a Mentira dos Judeus... Os Judeus e as Suas Mentiras. Os Judeus e as Suas Mentiras é a prova mais clara do pensamento antissemita que predominou no reformador, não é? É necessário nós fazermos então essa análise de como vivia, quais eram as doutrinas da igreja do primeiro século. A gente precisa fazer isso tendo em vista observar, irmãos, os princípios, os valores que a igreja do primeiro século defendiam e praticavam, não é? Essa volta às suas origens significa nós voltarmos a uma fé viva, atuante, eficaz, com resultados, e que manifeste de fato a identidade da igreja. Sim, sim. Não é? Como sendo um órgão espiritual, não é? Como sendo uma organização não só do ponto de vista legal, do ponto de vista denominacional, mas um povo organizado de acordo com as leis, os mandamentos e tudo aquilo que a igreja do primeiro século praticava e vivia. Certo. Então, nesse aspecto, quando a gente fala do resgate dos valores, quando a gente fala dos resgates das raízes da fé, a gente vê que as tentativas dos reformadores, todas elas foram frustradas. Porque em nenhum momento eles conseguiram esse resgate. A igreja foi se distanciando cada vez mais. Hoje, se você analisar cada uma das denominações, dos segmentos denominacionais que nós temos no Brasil, as igrejas pentecostais, as igrejas históricas, tradicionais, as renovadas, as igrejas congregacionais, em todas elas você consegue observar os ranços, não é? E a influência que Roma tem ainda sobre o sistema religioso. Entre elas, o distanciamento e a rejeição, não só pelos símbolos, mas pelas festas e até o próprio povo, que é importante, né? Deus, quando deu as festas para a nação de Israel, ele disse: estas são as minhas festas. Então, amém. As festas, na verdade, pastor Vitor, não são de Israel. As festas são datas e momentos comemorativos estabelecidos por Deus, com um propósito específico. Sim. Para fazer com que o povo relembrasse, sim, e estivesse atento à sua própria condição espiritual. Fato. Porque no momento que a gente estuda as festas, e nos sendo dada a oportunidade de celebrar ou não, aí vai da consciência, vai da orientação e discernimento que cada um tiver. Exato. Né? Espero, inclusive, que nós estamos entrando agora no mês de São João, né? Que não tenha crente comemorando festa junina? João, né? Não comemora a festa bíblica, mas São João, a quermesse, vai lá, né? Então tem muito crente fazendo isso. E veste os filhos de caipira ainda. A estigmatização das festas bíblicas, quer sendo usadas como imposição, né? E motivo de exclusão de quem quer que seja, ou, por outro lado, no outro extremo, sendo negligenciadas e desprezadas, isso é fruto da tradição e interferência de Roma até os dias de hoje. Sim. O que deveria ser consenso entre nós, até porque os apóstolos ensinaram, Paulo está dizendo: celebra a Páscoa. Não com os asmos, ou não com o fermento da maldade, né, da injustiça, da perversidade, mas com os ázimos da sinceridade, não é? Da obediência. Então, se há um propósito pelo qual Deus determinou tempos e épocas específicas, e nós sabemos que Ele fez isso, sim, não é? Ele estabeleceu, Ele definiu,
E todas as festas apontam para o Messias. Exato. Celebrar nesse sentido, né? Apontando para ele. A última que falta cumprir é a trombeta, né? A trombeta, né? Então, essa festa, né? Ou essas festas, que são as 7 festas, todas elas apontam para o Messias. E quando nós entendemos a tradição e o motivo pelo qual elas são comemoradas, nós compreendemos melhor a nossa realidade. Elas servem, Pastor Vitor, como uma espécie de termômetro para a gente avaliar a nossa condição espiritual. Amém. Né? Então, é importante estudar e analisar as festas, não do ponto de vista que elas são de Israel, sim, mas que elas foram dadas por Deus. Sim. Estas são as minhas festas, está escrito. Sim. Não é? Então, a partir daí, se Deus deu alguma coisa, estabeleceu alguma coisa, é porque ele tem um propósito específico. Sim. Procurar entender o propósito. Procurar entender. Então, os elementos essenciais da restauração, Pastor Vitor, utilizados, não é, pelos pais da igreja, reformadores e teólogos, na verdade, eles nunca conseguiram resgatar essas raízes. Não é? Foram tentativas que a gente reconhece a importância, a gente reconhece a relevância que elas tiveram, porém elas não conseguiram alcançar o objetivo. E por isso, infelizmente, a igreja foi se distanciando cada vez mais. Então, a restauração da igreja não está na força dos argumentos dos teólogos. Sim. E eu me lembro que nós mencionamos aqui que hoje, infelizmente, por conta desse distanciamento, nós podemos observar uma fidelidade muito grande às correntes teológicas. Sim. Nós podemos observar uma fidelidade, até uma devoção muito grande às denominações. Sim. Aos líderes religiosos, pastores, bispos, apóstolos do século XXI. Mas nós não vemos essa mesma fidelidade à palavra de Deus. Nós não vemos essa mesma devoção e esse mesmo reconhecimento e importância em relação à doutrina profética e à doutrina apostólica. E eu sou ousado em dizer que boa parte dos nossos líderes, boa parte da liderança cristã do século XXI, sequer conhece os profetas. Não sabem. Se perguntar qual é a doutrina dos profetas, na qual a igreja está fundamentada, a verdadeira igreja, não é? A igreja raiz está fundamentada, não é na doutrina de Lutero, não é na doutrina de Calvino, não é na doutrina de Armínio, de Zwinglio, dos reformadores, dos pais da igreja. Sim. A igreja de Cristo, segundo a palavra em Efésios capítulo 2, está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora, se perguntar para a igreja cristã hoje qual é a doutrina dos profetas, não vão saber dizer. Por quê? Porque os profetas falam sobre a restauração do sacerdócio de Israel. Falam da restauração da nação de Israel. Falam da importância que Israel tem para convencimento do mundo e das nações da terra. Falam da importância e do papel que Israel terá no final dos tempos, no tempo que nós estamos vivendo, como sendo um relógio de Deus, Pastor Vitor, onde Deus vai manifestar o seu poder, vai manifestar a sua glória, Israel será salvo, vai congregar todas as nações da terra, as nações e povos subirão juntos para a casa do Senhor. Aleluia. De lá sairá a lei, de Amém. lá sairá o testemunho. Aleluia. E é mais importante ainda nós observarmos que, de acordo com o próprio Jesus em Mateus capítulo 24, ele diz que somente depois que este evangelho fosse pregado, viria o fim. Sim. Que evangelho é esse? É o evangelho de Roma?
É o evangelho do Brasil, da Vila Zate, ou do Osasco, ou de qualquer outra cidade ou bairro? Não. Este evangelho, ele estava falando de Jerusalém, ele estava falando do Monte das Oliveiras, ele estava lá e dizendo, olha, a doutrina que está sendo pregada aqui, por mim, e posteriormente pelos meus apóstolos, discípulos e apóstolos, é este evangelho que tem que ser pregado. Quando este evangelho for pregado da forma genuína, da forma correta, sabe o que vai acontecer, pastor Vitor? O próprio Deus vai despertar nos crentes da igreja cristã o amor e o respeito por Israel. Louvado seja Deus. O próprio Espírito Santo vai dizer assim, olha, leia melhor as Escrituras, sim, considere os livros proféticos, a Torá, os livros, os escritos, os livros poéticos, considere a doutrina dos profetas, veja o que está escrito lá, quais são as promessas que estão feitas para Israel e para todas as nações que se chamam pelo nome do Senhor, pastor Vitor. Porque a promessa não é só para Israel, é para todos que se chamam, as nações que se chamam pelo nome do Senhor. Amém. Então eu creio que essas nações chamadas pelo nome do Senhor são as nações onde existe a igreja cristã. Amém. Que apesar dos seus desvios, apesar do seu distanciamento, professam o nome de Cristo. Amém. Creem no Deus de Israel. Amém. Interessante, né? A gente crê no Yeshua, não é? A gente crê no Messias de Israel, a gente crê no Deus de Israel, a gente até cita, mas a gente rejeita o povo do Deus deles, né? Então é uma incoerência. Exatamente. Não é? Se não for outra coisa, é no mínimo uma incoerência. Então, a partir desse mover do Espírito Santo, as nações da terra, os povos e a própria igreja cristã, né? E aí eu me refiro às pessoas, né? Não aos templos ou às denominações, elas mesmas, movidas pelo Espírito Santo, pastor Vitor, assim como nós, vão procurar saber. Amém. Vão querer saber. Amém. E aí o próprio Espírito Santo vai mostrar, vai convencer ensinar. E vai aproximar novamente a plenitude dos gentios, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós chegamos, né, ao fim do nosso programa IBAF em Foco, discutindo esse tema tão interessante. Em alguns momentos nós nos empolgamos, né? Não, nossa intenção aqui não foi ofender de maneira nenhuma a fé de ninguém, nem atacar os líderes da igreja contemporânea, mas sim fazer uma constatação de uma realidade que está aí e que nós, na verdade, estamos buscando a restauração das raízes da nossa fé. Lógico, não fechamos questões aqui de nenhuma forma, né? É isso. Não, nós estamos convidando a igreja, né? Eu, como pastor dessa igreja, estou convidando a nossa igreja e os irmãos a nós, pelo menos, refletirmos na possibilidade de onde que erramos ouvindo esse relato histórico da história dos concílios e da igreja. Eu vou pedir que o pastor Moisés, então, ore agradecendo a Deus. E logo em seguida eu estarei me despedindo dos irmãos também e crendo que Deus irá fazer grandes coisas, irmãos, nas nossas vidas. Pastor Moisés. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim, meu Deus. Deus de Israel. Aleluia. O Senhor não muda. E a sua palavra permanece para sempre. Aleluia. E nós cremos, ó Deus, que o teu santo e poderoso Espírito, amém, o Ruach Kadosh, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, tem convencido as mais diferentes pessoas em todos os lugares onde a sua igreja, aleluia, está, Senhor. E eu creio, ó Deus, que hoje, aqui, nesse estudo, nós apenas contribuímos, amém, uma pequena contribuição, para que aqueles que já têm em seus corações o desejo de conhecer, o desejo de resgatar as suas origens, as suas raízes, que busquem, Senhor, que se aprofundem, Senhor, que descubram a luz da Tua palavra, a luz dos eventos e
tudo que aconteceu durante a história da igreja, Senhor, e percebam, e reflitam, Senhor, e restaurem tudo aquilo que for necessário ser restaurado. Ó Deus bendito, nós abençoamos a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda irão assistir, Senhor, Amém. Por meio do envio, Senhor, desta gravação. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, nós pedimos que o Senhor estenda sobre eles a Tua mão poderosa. Aleluia. Que livre, Senhor, de todo mal, livre, Senhor, desta pandemia, livre desse vírus, Aleluia. livre, Senhor, de toda destruição, ó Deus, e que o Teu povo, a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, judeus e gentios, Senhor, sejam fortalecidos, sejam restaurados para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, encerramos então essa oportunidade. Quero agradecer mais uma vez o meu amigo, pastor Amém. Moisés, e desejar a vocês uma ótima noite de domingo, né? Que você tenha um excelente jantar aí com a sua família, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém. Shalom, shalom, Deus abençoe, e até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia.